Oi, turma. Do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no capítulo 16, Eco. Quero trabalhar com você os 3 pensamentos que abrem esse capítulo. Eles colocam nossa vida numa perspectiva realista, positiva e transformadora. Em meio aos nossos problemas, é comum ficarmos patinando para encontrar a luz no fim do túnel. E não raro, permanecemos muito tempo no túnel, às vezes a vida toda. Não são soluções fáceis ou mágicas, e elas nada farão por nós, se não as colocarmos em prática. São indicações de caminhos que precisamos percorrer com nossas próprias pernas. Mas valerá a pena, tenho certeza. Vamos lá? Primeiro, somos 100% responsáveis por nossas experiências. É muito comum ficarmos presos às dificuldades enquanto procuramos os responsáveis por elas. Grande parte das nossas experiências, contudo, são geradas por nós mesmos. Em algum nível, na maioria dos problemas que nos afetam, sempre há uma participação nossa, maior ou menor. Mas sempre há. É uma decorrência da lei de ação e reação, ou lei do karma, como é também conhecida. Jesus afirmou que cada um é responsável pelas suas obras, isso é, pelos seus atos. Conhecer os nossos erros é corrigi-los. É um degrau muito importante para subirmos a escada do progresso material e espiritual. Nossos pontos fracos, uma vez conhecidos e trabalhados, são a chave do nosso sucesso. Isso não quer dizer que sempre provoquemos tudo o que nos acontece, embora, em grande parte dos casos, que seja isso o que mais ocorre. Por outro lado, há situações em que, embora não dando causa direta, precisamos passar por determinada experiência, porque ela nos propiciará um aprendizado importante para que o nosso crescimento. Sempre me lembro do jogador Pelé, um dos maiores astros do futebol mundial, se não o maior, que ficava treinando chutes a gol depois que os treinos terminavam. Ninguém exigia isso dele, mas se ele impunha essa disciplina para aprimorar suas habilidades e colheu muitos frutos por isso. Em ambos os casos, sempre somos os responsáveis pela maneira como reagimos ao que nos acontece. Se o problema está comigo, seja porque eu dei causa, seja porque eu tenho algo a aprender e me aprimorar com ele, devo reagir assumindo as rédeas da situação e não ficar culpando o mundo, esperando que alguém venha me salvar. O propósito de tudo que foi mencionado aqui é criar em nós a responsabilidade sobre o nosso futuro. Quem não assume essa responsabilidade, quem fica procurando culpados, enquanto os problemas crescem, deixa de assumir o comando do seu destino. É como alguém entregar o carro da própria vida para outra pessoa pilotar, pouco se importando se ela sabe dirigir e se conhece o caminho que o tirará do atoleiro. Quando não assumimos a nossa responsabilidade, terceirizamos nossa felicidade aos outros, elegendo-os salvadores da nossa vida. E isso pode representar um problema ainda maior, porque não nos faz crescer. Seremos eternas crianças dependentes e imaturas, abdicando do poder de construir a vida que desejamos. Na segunda, cada pensamento que temos está sendo criado nosso futuro. Já vimos no capítulo 4, recomendo a leitura ou releitura, que o pensamento cria o nosso destino. Então, compreendendo o karma como simples resultado das nossas ações, devemos concluir que ele é construído não apenas por atos, mas também por pensamentos. Nossos pensamentos criam ondas eletromagnéticas que partem de nós e voltam a nós mesmos. Por isso é que a lei de ação e reação é também conhecida como lei de retorno. Chamo a sua atenção para aqueles pensamentos que de tão repetidos e validados por nós, se tornaram crenças negativas, as quais funcionam como um software instalado em nossa mente, que roda de acordo com a respectiva programação, que é a crença. Exemplos: nada dá certo para mim, não sou bom o suficiente, não faço nada direito, tudo para mim sempre é muito difícil, nunca conseguirei realizar meus sonhos. Cada uma dessas crenças está criando o nosso destino, e são elas que, no mais das vezes, fazem com que a gente, inconscientemente, se sabote para não atingir o alvo desejado. E justamente confirmar a crença.
Isso pode parecer um tanto insano, mas ocorre infelizmente. Minha sugestão é que você volte ao capítulo 4 para limpar o seu campo mental dos pensamentos e crenças que podem estar criando negatividades em sua vida. No terceiro, o ponto do poder está sempre no momento presente. A possibilidade de modificarmos o nosso destino está sempre no aqui e agora. A vida só existe no momento presente. Ela não está no passado nem no futuro. Hoje é a consequência do ontem. Ontem foi o plantio do hoje e a colheita. Ontem foi o plantio, hoje é a colheita. Não podemos ficar nos queixando do passado. Perdemos tempo e energia fazendo isso. A vida não está mais lá. Nem nós estamos. Embora hoje estejamos colhendo, hoje também poderemos iniciar um novo plantio. E nisso reside a chave da transformação da nossa vida. Eu gosto muito de uma fala frequente de Jesus quando ele dirigia as pessoas enfermas, curando-as, ordenando: levanta-te e anda. Quem se fixa no passado está no chão, isto é, está parado, provavelmente doente, e o sofrimento de ontem vai se repetindo todos os dias. A terapia espiritual de Jesus é levantar e andar, voltar à vida, movimentar-se, reconstruir, recomeçar e não olhar mais para trás. Um pensamento de Bezerra de Menezes resume a essência do que foi dito até aqui. Diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Esquecer as histórias tristes do passado, reforçar a mente com pensamentos positivos e agir com amor a nós e aos outros. Encerro o capítulo com uma história que ilustra bem as nossas reflexões. Um garoto que não sabia o que era o eco gritou em direção ao vale: "Quem está aí?" E o eco respondeu: "Quem está aí?" O garoto não conseguiu ver quem dissera essas palavras e então perguntou: "Quem é você?" E as palavras voltaram: "Quem é você?" O menino pensou que alguém estivesse tentando irritá-lo e gritou bem alto: "Para com isso!" E o eco: "Para com isso!" Exasperado, vociferou uma xingação, que lhe foi devolvida na cara. Foi então que sua mãe lhe explicou que não havia ninguém tentando provocá-lo, mas que apenas o eco de sua própria voz é que retornara a ele. O menino gritou: "Eu te amo." As palavras retornaram: "Eu te amo." Gritou bem forte: "Você é tão bom." O elogio voltou a ele e o garoto se sentiu feliz. Pois é. Aqui ele coloca pra gente essas 3 questões. Primeiro, nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece com a gente, porque nós criamos as situações pelo pensamento, pelo sentimento que nós permitimos, através do nosso livre-arbítrio. Segundo, a partir do momento que eu crio o pensamento, que eu crio sensações, eles vão estar na minha volta. E terceiro, vai voltar para mim, é o eco. Tudo que eu emano, eu trago de volta para mim. Tudo que eu planto, eu colho. Tudo que tem uma ação, tem uma reação. Então, na doutrina espírita, nós aprendemos o tempo todo que o mais importante, orar, vigiar, estar sintonizado ao plano superior, a gente estar vigilante diante das tentações, que a gente peça proteção, mas que a gente faça por onde essa proteção ocorra. Não adianta eu ficar aqui só pedindo. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a lição de casa. E essa lição de casa, ela é colocada no planeta Terra. Aqui nós estamos fazendo a lição. Aqui é um planeta de prova e expiação. Aqui é um planeta que nós vamos passar por situações, aprender com elas ou não. E tudo está dentro de nós. Eu não posso estar num relacionamento amoroso, por exemplo, e começar a despejar toda a tristeza, todo o fracasso do meu relacionamento, porque a pessoa não colabora. Ela pode ter a participação dela também na questão da fragilidade do relacionamento, né, como que diz, do relacionamento tá fracassando. A pessoa tem a parte dela. Lógico que dentro de um relacionamento não é só um que erra, mas e eu? E olha que nós temos um problema sério quando a gente entra num corpo feminino, num corpo de mulher. Mulher quer sempre ter razão.
mulher é doida, né? Eu já falei isso em outros vídeos, eu não sei o que acontece. Se a gente reencarna como homem, como mulher, a gente deveria guardar um pouco daquela paciência, daquela, né, aquela lerdeza que geralmente é característica do homem. A gente não tem isso. Mulher é meia doida, né? É pra ontem, é pra agora, é pra já. E ai se não fizer, e a casa cai, né? E aí fala. A mulher tem aquela coisa de ficar discutindo relação o tempo todo. A nossa cultura, eu não sei de onde que sai isso. A gente entra no corpo de mulher, pronto. A gente começa a afundar os nossos relacionamentos por ser muito autoritária, por ser muito dona da razão. E a gente falha nessas provas, porque se a gente foi colocado no corpinho de mulher e as nossas atitudes elas são assim tão ativas mediante as atitudes dos homens que são um pouco mais parada, mais calma, né? Geralmente tem as suas exceções, lógico. A gente já deveria olhar assim, né? E falar assim, poxa, todo mundo comete esse erro, eu preciso me vigiar e não cometer. E a gente acaba achando bonito. Se a gente olhar na rede social, aí o que tem de mulher que dá risada com aquelas figurinhas, né? O homem chegando do serviço, a mulher tá lá sentada no sofá, braço cruzado, um bicão. Aí você vê umas figurinhas dessa lá, o homem já entra, né, andando manso dentro de casa, tudo bem, meu amor, tal, né? Aí a mulher, tudo bem nada, você deixou a toalha molhada em cima da cama, você não foi buscar o teu filho na escola, você isso, você aquilo, tal. Aquelas cobranças, né? Eu converso com bastante homem que já casou, separou, viuvou, e estão tudo na faixa dos 50, 60 anos, aí você pergunta assim, e aí, você quer casar de novo? Ah, não, quero namorar, ela lá e eu cá. Dentro da minha casa eu não quero uma mulher não é tudo doida. Então, assim, a gente acaba tendo um estereótipo, a gente acaba tendo um rótulo, né, devido às atitudes muito semelhantes. Porque mulher geralmente é assim mesmo. E aí a desculpa é a TPM, ou então é a menopausa. A gente tá sempre terceirizando, né? Ah, eu tô desse jeito porque eu tô em TPM. Ah, eu tô desse jeito porque eu tô na menopausa. E na verdade não. Por mais irritabilidade que dá, e dá mesmo, né? A menopausa e a TPM, não justifica você maltratar uma pessoa porque você tá irritada. Porque o seu corpo não tá 100%, né? E aí a gente começa a distribuir, né? Eu tô assim por conta do meu filho, eu tô assim por causa do meu marido, eu tô assim por causa de uma doença, eu tô assim... O homem também, né? Ele se irrita com o patrão, chega em casa irritado, não quer conversa com ninguém. A gente terceiriza. E, na verdade, tá tudo dentro de nós, né? Se nós estamos vivendo um momento bom, é porque lá atrás a gente soube passar pelas situações sem terceirizar nada a ninguém. Nós assumimos nossos compromissos, nós passamos pelas nossas adversidades e triunfamos. Então hoje veio a calmaria. Agora, se hoje está sendo a mesma coisa de ontem, né? Eu tenho mania de fazer diário. Já conversei isso aqui no canal. Eu gosto de fazer diário. Eu comecei a fazer diário quando eu fazia quando era criança, fiz quando era adolescente, de tempos em tempos eu paro, depois eu volto, e aí eu tinha parado um tempo e voltei a fazer quando eu fiquei viúva, né, em 2005. Aí eu comecei a fazer. Então já são 21 anos fazendo diário assim, constante. Teve um período aí que eu passei atrás, uns 2 meses atrás, que eu estava entrando, inclusive, num processo de depressão. Por quê? Porque eu comecei a olhar umas bobagens que eu fiz no ano de 2010, 2012. Eu falei, gente do céu, Patrícia, olha as coisas que você fez. Você falava uma coisa e fazia outra. Você ajudava pessoas naquela circunstância e você mesmo se atrapalhou na sua situação, né? E aí eu comecei a julgar a Patrícia. Eu não julguei o ato. Quando você julga o ato, você fala, putz, eu errei. Ah, tá, mas agora eu já sei que tá errado, eu não tô fazendo mais. Beleza, perfeito. Mas a Patrícia, ela fez errado. E como eu tenho o hábito de criticar, e eu critico pesado, eu tenho isso, e agora eu tô aprendendo a não ter, eu me julguei, eu me condenei, e aí eu fui ficando ruim, gente. Eu comecei a fazer... algumas leituras aqui, que eu olhava para o meu olho, ele estava fundo, eu colocava o lápis, colocava um batom, e a minha cara estava de noiva cadáver. Eu estava morta, não sei como é que vocês conseguiram olhar para mim, porque eu sou feia, mas eu estava muito mais feia. Aí eu falei, gente do céu,
E aí eu comecei a ficar ruim, quando veio me deu uma crise alérgica. Eu fiquei 4 meses quase morrendo aqui na frente das câmeras, tentando fazer aquilo que eu me comprometi, mas morrendo. Aí eu fui olhando os diários, olhando, eu falei, gente... Aí eu cheguei agora em 2024, tô olhando o diário de 2024. O meu comportamento em 2024, ele é completamente limpo diante de tudo que eu já fiz lá atrás. Não tô falando que eu fiquei perfeita, não. Tô falando limpo porque as coisas que eu fiz lá atrás em 2012 não passa nem na porta da minha casa mais. Aquilo que hoje eu julgo que era tudo errado lá atrás, naquela época eu achava que era certo. Aí eu fui tendo consequências ruins diante daquelas coisas ruins que eu fazia. E aí eu vi, falei, poxa, 2023, 2024 foram anos difíceis para mim, mas não no sentido das coisas que eu já vivi lá atrás e que eram tão doloridas e que eu julgava que era critério de outros, né? Poxa, eu tô sendo legal com a pessoa e a pessoa tá me traindo. Poxa, eu tô sendo legal com a pessoa e a pessoa não tá aceitando. Aí eu vi que eu tava errando o caminho. Aí sabe aquela coisa assim, enquanto você não muda a sua posição perante as situações que ocorrem, é um ciclo vicioso. Você faz a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Você faz a mesma coisa, o resultado é o mesmo. E eu tô mudando essa rota. Eu falei, opa, peraí, é aqui que eu tô errando? Eu tô andando em círculo, então agora eu vou para lá. Eu vou mudar o meu trajeto. E eu mudei. Conforme eu fui mudando o meu trajeto, as coisas que se apresentam na minha frente hoje são outras. Eu tô aprendendo coisa diferente. Eu tô crescendo na parte espiritual. E que é a parte verdadeira. Que é o nosso íntimo, que é a nossa essência. Que até então eu não conseguia encontrar. Eu ia para centro espírita, eu trabalhava mediúnica, eu já fui evangelizadora, mas as coisas não mudavam. E agora eu estou dentro da doutrina, eu trabalho a doutrina da maneira que eu posso, que é restrita. A minha saúde não ajuda, né, no sentido de eu fazer tudo o que eu quero, mas ela me permite fazer aquilo que dá, e o que dá me traz felicidade. Mudando rumo. O meu rumo de vida hoje é outro. E aí é gostoso quando alguém que me conhece de bastante tempo fala assim, nossa, Patrícia, você era uma pessoa legal e agora você tá uma pessoa legal e para mais, né? Existem as críticas também do tipo, você tá santificando, você tá retrógrada, você tá quadradona. Aí eu não me importo, né? Porque não me acrescenta em nada. E antigamente não, dava aquele melindre, né? Falava assim, nossa, a pessoa falou isso de mim, eu não quero uma conversa com ela. Né? A pessoa só enxerga o meu lado errado e tal. Então, hoje não, quando apontam qualquer erro, qualquer falha, eu falo, vou pensar sobre, né? Vou ver o que é que realmente eu ainda consigo mexer nisso aí. Eu não quero mais mudar ninguém, porque esse foi a minha grande falha. Enquanto professora, a gente aprende a avaliar aluno e querer consertar o aluno. E eu fiz isso com todo mundo, não foi só com o aluno. Com amigos, com marido, com namorado, com filho. E hoje, assim, se eu puder dar uma palavra para colaborar com a pessoa, eu vou dar. Mas eu sou pitaqueira, é natural. Mas não, você quer? Tá aqui. Eu tenho isso aqui para te oferecer. Você não quer? Tá bom. Eu guardo e alguém, quem sabe, vai aparecer e eu vou dar. Mas antes não, eu queria impor, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Hoje eu tô pensando muito sobre essas coisas e acaba ficando mais leve para mim. Porque quando você quer impor, você quer que o outro faça, né? Você terceiriza a tua alegria. Quantas vezes, gente, eu deixei a minha felicidade na mão dos outros. Eu sou feliz porque a pessoa me trouxe uma caixa de bombom. Eu sou feliz porque a pessoa disse que eu sou bonita. Eu sou feliz porque a pessoa vai viajar comigo. Hoje quando eu quero, eu peço um Uber aqui, vou pro meio do mato. Eu não estou esperando ninguém ir comigo, não. Quer ir, vamos. Não quer, eu estou indo do mesmo jeito, né? Se eu quero comer alguma coisa, eu compro aquilo que eu quero comer. Não fico esperando ninguém trazer para mim, me dar de presente. Eu aprendi a fazer isso daí numa palestra que eu assisti do Jairo. Eu esqueci o sobrenome daquele homem, mas era Jairo o nome dele. Ele fez aqui na prefeitura, ele falou assim, quantas de vocês, era mais de 100 professores que estavam lá assistindo a palestra dele. Aí ele falou assim, quantas de vocês, quando entram numa loja, por exemplo, uma loja de perfume, e vocês, a vendedora fala para vocês assim, é para presente?
Aí vocês estão comprando perfume para vocês, né? Aí você chega na loja e fala assim, não, não é para presente não, você pode colocar em qualquer embalagem. Quantos de nós não fazemos isso? Porque eu tô vendo o presente, eu que tô pagando o presente, então ele não é um presente? É um presente que eu tô dando para mim. Não, pode colocar na embalagem de presente sim, ué. Quando chegar em casa ainda vou abrir o lacinho, tá? Ainda falar, nossa, que lindo o presente que eu ganhei. Porque nós é que temos que nos presentear. Não esperar que alguém faça isso. O tempo que a gente fica perdendo, a energia que a gente perde, a alegria que a gente perde, esperando que alguém faça por nós aquilo que só a gente mesmo é capaz de fazer, não é ser uma pessoa ingrata aos outros, não é ser uma pessoa egoísta que vive só para si, mas a gente tem que se valorizar. E aí é que tá. No mesmo pé que a gente se valoriza, a gente também tem que ter o pé no chão de falar assim, opa, isso aqui tá errado e a culpa não é do fulano, é minha. Ou então foi o que eu fiz que levou essa situação a chegar nesse ponto. Ou então eu colaborei para que isso agora estivesse acontecendo. Avaliar as situações e encontrar de verdade a ponta que foi você que não deu o nozinho lá que ficou solta, né? Isso é importante, a avaliação das situações. Agora, fazer como a Patrícia fez, de pegar, avaliar a situação e avaliar o meu comportamento, a minha pessoa e acabar comigo porque eu errei, isso eu fiz completamente errado, né? Aí é errar duas vezes. Então, a gente tem que descobrir o erro, a gente tem que avaliar sim, a gente tem que achar a nossa parte de culpa daquela situação e corrigir. Por isso que Jesus dizia, né? Levanta e anda, né? A partir de agora você está limpo, vai lá e não faça mais.